E eu quero ligar com o que a gente deixou parado no ar ao final do último segmento, que era uma pergunta de bastante teor de provocação. O governo quer mesmo negociar? Olha só, além do Palácio do Planalto, há uma série de esforços nessa direção. Por exemplo, o Senado está tentando estabelecer algum tipo de contato com o Donald Trump, conversas com o setor político americano. Vamos ver então a reportagem de Luciana Amaral e a gente volta para a conversa. A Comissão de Relações Exteriores do Senado marcou para 29 de julho o envio de uma comitiva de parlamentares aos Estados Unidos. A intenção é negociar com congressistas norte-americanos a possibilidade de diminuir a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Nesta quarta-feira, o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, se encontrou com o representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. Uma reunião do diplomata americano com a cúpula do Congresso não está descartada. Enquanto isso, o setor privado aumenta a pressão por negociações. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, que representa cerca de 5 mil empresas, se reuniu com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Representantes das principais multinacionais americanas também participaram do encontro. O nosso desejo, que é um sentimento, acho que unânime no setor empresarial aqui no Brasil, é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos. O que nós precisamos resolver é a questão tarifária, porque ela não se justifica, né, neste patamar. E é um perde-perde. Em entrevista ao CNN 360, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, lembrou que o Brasil foi para um teto de 50% de tarifas, enquanto ainda aguardava a resposta da carta enviada em maio, quando o país estava no piso de uma tarifa de 10%. Não podemos agora encarar uma negociação com o mesmo prisma de quando estávamos no piso. Nós estamos no teto. E definitivamente, para a economia brasileira, essa situação é muito mais emergencial do que para a própria economia americana, que está enfrentando esses problemas com o mundo inteiro. Deixa eu ver, no fundo, o que trata da gente tentar entender agora, eu vou começar pelo Daniel lá em Brasília, com a sua licença, Murilo, é a seguinte, os senadores estão equipados, o equipamento que eu quero dizer é intelectual e em termos de capacidade de organização realmente de uma agenda para lidarmos em Washington com essa questão, Daniel? William, acho que todos vão concordar, se um síndico de prédio ali em Cerqueira César, em São Paulo, tiver condições de agir em favor das empresas brasileiras em Washington, prêmio para o síndico do bairro de Cerqueira César. É óbvio que os senadores, os deputados brasileiros, os senadores que vão a Washington, essa comitiva que vai para Washington, não tem laços muito fortes com o Partido Republicano, nem teria com o Partido Democrata, mas estão indo numa tentativa que o governo, que o Executivo não está sendo capaz de fazer. As empresas brasileiras estão tentando empurrar, é quase que um movimento de terceirização do governo brasileiro para as empresas. E aí a US Chamber, que é uma entidade muito grande nos Estados Unidos, é a maior entidade empresarial americana, tem uma sede muito grandiosa ali na Rua H, em Washington, entrou em campo. Eles soltaram uma nota ontem, distribuíram uma nota para a imprensa americana pedindo negociações de alto nível, estão engajados, mas eles também não têm conseguido se fazer ouvir devidamente, porque o interesse deles não é só no fluxo de comércio com o Brasil, é no fluxo de comércio com a China também. O que entrou no radar do governo brasileiro nessas últimas horas, trago aqui essa informação, é o desfecho de um processo judicial. Agora, no dia 30 de julho, tem as últimas sustentações orais num processo da Corte de Apelações em Washington, que julga ali o primeiro tarifaço de Trump. O governo brasileiro olha com cuidado esse processo, não gostaria de se meter, não gostaria de judicializar também, mas tem a expectativa de que as empresas brasileiras, se necessário, o façam no lugar do governo. Mas é, mais uma vez, uma terceirização. Deixa eu ir para um aspecto um pouco mais abrangente, Murilo. Nós estamos enfrentando uma situação inédita, gravíssima, delicada e perigosa.
Poderia se esperar de qualquer país num momento como esse algo como um movimento de forças políticas ligadas diretamente, sim, a interesses privados dos mais variados em alguma direção. Isso está acontecendo? Não está. É uma reação desorganizada porque o setor privado também estava despreparado. Olha, William, eu dei aula na Columbia University em Nova York durante 5 anos de sistema político brasileiro. Eu ia frequentemente lá e mantinha contato permanente com meus clientes em Wall Street. Fora Wall Street, que entende o que acontece no Brasil, a presença brasileira é pálida. Em Washington é pálida. Não há integração com os congressistas, nem com o segundo escalão, nem com o terceiro escalão. Então, nós não estávamos preparados nem pelo setor privado, muito menos pelo setor público. Então, a situação que se apresenta é dramática, porque é a maior crise que o Brasil vive, comercial, talvez dos últimos 50 anos, não existe outro paralelo, não há comparação. Quer dizer, e uma situação que ainda não terminou. Quer dizer, claro que eu espero que não, mas essas tarifas podem continuar, podem aumentar ou podem derivar para um lado de sanção, que seriam trágicos para o Brasil. O Brasil pode ser empurrado para um lado ruim do mundo por conta dessa briga, e eu não vejo o país preparado para isso, nem mesmo o setor privado. Porque, olha, em Washington, a presença brasileira no setor privado é quase nenhuma. Nós temos escritório lá, eu sei disso, nós estamos lá. É quase que invisível, né? Porque todo mundo vendia no piloto automático, né? Esperando que tudo ficasse bem para sempre. Mas eu tinha, de novo, uma segunda intenção com essa questão, que é tentar entender, queria ouvir você, Caio, realmente, tentar entender o que impede que a gente, num momento grave como esse, registre o que em outros países, provavelmente, os partidos políticos, as correntes políticas, de alguma forma buscariam aquilo que em espanhol se chama a palavra é muito boa em espanhol, concertación, uma ideia de convergência em torno de um objetivo, porque todos estamos perdendo com isso, sociedade brasileira, o Brasil está perdendo com isso, é muito perigoso o que está acontecendo. O que impede isso? É a polarização? É a prioridade na política doméstica. Sim. Assim, tanto uma política provinciana. Tanto do bolsonarismo quanto do lulismo, a prioridade dos bolsonaristas é não deixar o Bolsonaro ser preso. E os outros, né? Os outros réus e os investigados do 8 de janeiro, nessa negociação. A prioridade do petismo e do lulismo é que o governo saia das cordas e recupere popularidade. Ou seja, ninguém está olhando, a prioridade é a revisão do tarifaço. E o que a gente vai fazer para a Casa Branca rever o tarifaço? Quem está lá nos Estados Unidos? Foi alguma expedição lá? Você acha que esses parlamentares, deputados, vai conseguir bater na porta? Quem que está lá? Com quem que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Porque não adianta, as reuniões de ontem, né, do Alckmin, do Tarcísio, elas são necessárias. Hoje teve mais. Amanhã tem mais. Vai ficar fazendo reunião com o empresário todo dia? E o endereçamento, né? Vai mandar carta reclamando, e o endereçamento ali para resolver mesmo. A gente volta para a pergunta que vocês estavam colocando. No final do segmento anterior, começou por você, Lorival. O governo quer mesmo negociar? A resposta que a gente tem a fornecer à nossa audiência até agora é a seguinte: mesmo que quisesse, não consegue? Acho que a gente está pagando, né, por uma série de erros cometidos por esse governo com relação à geopolítica, né? E a geopolítica hoje, como a gente comentava ontem, se transformou na geoeconomia, né, com o governo Trump, ou seja, ferramentas econômicas para pressionar outros países a fazer aquilo que é de interesse dos Estados Unidos. Então, a gente não ganhou nada, na minha visão, com as movimentações dentro dos BRICS, né? Não poderia ter mantido uma excelente relação comercial e de investimentos com a China, que é vital, sem dúvida nenhuma, mas os próprios Estados Unidos, países adversários da China, como a Índia, conseguem ter a Europa, que vive discordando geopoliticamente da China, com disputas geopolíticas, tem excelentes relações comerciais e de investimentos com a China. Então, a China não exige um alinhamento geopolítico. Isso foi feito gratuitamente, por razões ideológicas e políticas,
e isso com certeza agravou o quadro. A gente tem um nó aí que é a questão das redes sociais, esse me parece ser o maior problema e o mais difícil de resolver, porque tem a ver com o sistema jurídico nacional, tem a ver com leis próprias, tem a ver com cultura relacionada com o que são os limites da liberdade de expressão e tem a ver com soberania. Então, esse seria o nó principal, mas a gente poderia ter tido um pouco mais de inteligência, de habilidade para lidar com esse conflito, abrindo uma discussão sobre isso com os Estados Unidos, sem ceder naquilo que para nós é essencial. Mas na parte comercial há aí uma lista gigantesca de coisas que a gente poderia ter feito, mas não, acho que houve uma opção, uma escolha por ficar nessa situação. Eu queria nesse ponto, posso passar esse ponto para você? Claro. Que o Lorival está levantando, da questão das redes sociais, da atuação das Big Techs, está se ligando à questão dos meios de pagamento também, Thaís? Sim, porque o Pix é quase que uma política pública, William. É a oferta de um meio de pagamento extremamente ágil, que faz inclusão financeira e é de graça. Agora, essa é uma... E o Brasil estreia esse modelo que dá certo e exporta esse modelo que dá certo. E as Big Techs, elas também criaram seus meios de pagamento, todas elas, as grandes, e viram uma concorrência. Eu não estou nem falando da questão dos cartões de crédito, que também reclamam dessa concorrência, mas o Pix vira essa política pública de inclusão financeira que é de graça, que é oferecida pelo próprio governo, com uma tecnologia que está sendo exportada para o mundo todo. Então, não é só a coisa da liberdade de expressão ou dessa arena virtual aí em que tudo pode acontecer. Agora, hoje eu ouvi de um empresário uma coisa interessante que ele disse assim, Thaís, a guerra comercial começou em 2017, quando o Donald Trump assumiu o governo. E aí ele distribui um pouco a responsabilidade e a culpa desse atraso do Brasil, que o Brasil talvez tenha ficado no piloto automático, porque passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro e chega o governo Lula, e mesmo com a coisa do Biden lá, o Brasil talvez não tenha entendido que era um quadro irreversível e que precisaria repensar o seu arcabouço, vamos dizer assim, de atuação diplomática, comercial, para não enfrentar exatamente uma volta do Trump, mas para enfrentar um mundo que já tinha se modificado estruturalmente no comércio internacional. O Daniel está me pedindo a palavra. Você fez uma ótima referência à falta de mobilização ali no primeiro governo Trump. A gente está falando tanto aqui dos erros do governo, dos erros do bolsonarismo. Eu queria trazer um pouco à tona também os erros do setor privado. Vocês sabiam que no ano de 2000 foi criada uma entidade bastante articulada em Washington, que era a BIC, Brazil Industries Coalition. Era um escritório com um orçamento de $500 mil por ano só para tratar dos interesses privados do Brasil no Capitólio, na Casa Branca, no governo americano. A última composição tinha Embraer, tinha Vale, tinha Braskem, tinha a BIT da indústria têxtil, tinha a CNI. O que foi acontecendo ao longo do tempo? À medida que cada empresa ia resolvendo os seus próprios interesses, ela se desfiliava da BIC e deixava essa entidade representativa para ficar sozinha articulando seus próprios interesses. Até que em 2018, no primeiro governo Trump, a entidade fechou por falta de orçamento. Pois bem, agora todas as empresas que apostaram numa solução individual estão todas juntas sofrendo sem a devida articulação. William, $500 mil por ano de orçamento é uma piada em Washington, porque você concorre com todos os países que gastam milhões contratando consultorias, além dos esforços diplomáticos. Então, é ridículo isso. E o ponto central é que a gente tem que olhar a relação dos Estados Unidos com o Brasil em camadas. E a camada que obstrui esse relacionamento é justamente a diplomática, porque ela é eivada de preconceitos ideológicos. E agora, se a gente olha a relação financeira, é excelente. A relação militar é excelente. A relação das polícias é excelente. Então, a relação cultural é excelente. Os americanos são provavelmente o segundo país a mandar visitantes para o Brasil, e o Brasil despeja turistas nos Estados Unidos. Então, a gente tem que olhar a relação Brasil-Estados Unidos como um todo. Agora, onde é que é o gargalo? E sempre foi. Sempre foi.
essa questão do visto, por exemplo. O Brasil não admite que eles peçam visto, a gente tem que pedir também. Então, na relação diplomática, ela sempre foi travada pelo preconceito ideológico. E quando se chega a uma situação onde dois presidentes são antagônicos ideologicamente, isso prevalece. Então, a situação se agravou, sobretudo, pela falta de negociação. O exemplo do México, que vive lá em Washington negociando, não é feito pelo Brasil, porque aqui a gente tem um preconceito e não quer negociar. Alguém falou com o Marco Rubio? Alguém falou com o subsecretário de América Latina? Não é possível isso não ter acontecido antes, e ainda mais num cenário como esse. E aí, como disse o Daniel, o setor privado tem muita culpa, porque deixou no piloto automático e foi incapaz de renovar um esforço que custava menos de $500 mil. Isso foi uma piada. O quanto que o Emirados Árabes gasta, a Arábia Saudita e outros países gastam em Nova York, em Washington, com atividades de PR e Public Affairs.